A paz do Senhor para todos, a paz do Senhor para a igreja, os irmãos do curso de Bart e a todos aqueles que amam a palavra de Deus. Nós estamos aqui dando sequência no livro de Teologia Pastoral. O tema vai falar sobre o ministério cristão, a excelência do ministério cristão, como nós podemos alcançar essa excelência, como podemos caminhar, margear na excelência. O capítulo, a unidade é 2, o capítulo 4 e a lição é 1. Estamos tratando do capítulo 4. O tema desse momento é a respeito da saúde. Saúde e o tempo do pastor. Nós vamos ver um pouco aí na frente a respeito das dificuldades que um líder, daquele que cuida da vida emocional da igreja, daquele que cuida da edificação, do planejamento da igreja, ele precisa cuidar também da sua saúde, do seu emocional. É importante que um líder consciente, ele precisa cuidar da igreja e precisa cuidar de si mesmo, do seu corpo, da sua alma, porque ele é o templo do Espírito Santo de Deus, ele é o canal de Deus, ele é o acesso de Deus para o corpo de Cristo, que é a igreja. Então, o líder precisa planejar, ele precisa zelar pela sua vida emocional, sentimental, seu corpo, alma, espírito. Saúde do pastor. Aqueles que ingressam no ministério sem o acompanhamento de um pastor conselheiro torna-se alvo de muitas doenças, crises e tensões desnecessárias. Todo homem, todo ser humano, ele está propenso a, se não cuidar do seu corpo, se não cuidar do seu físico, ele está propenso a doenças desnecessárias. Principalmente um líder, principalmente aquele que traz a liderança, que traz o serviço de liderança, tratando da parte emocional das pessoas, da igreja, os conselhos. E se ele não tomar cuidado, se ele não zelar, ele vai ter problemas no seu corpo. Se um líder não tiver um momento para ser acompanhado por uma liderança suprema, por um líder máximo, ou ainda que seja um conselheiro, ele vai ter grandes dificuldades. Ele vai estar fadado a muitas doenças. Então, é preciso ter zelo. É preciso ter zelo do seu corpo. Saúde do pastor. Moisés chegou a pedir a morte quando percebeu ser pesada demais a responsabilidade ministerial. Tem um momento no livro de Números que Moisés ele expressa a fadiga na trajetória do deserto, porque eram milhares, eram dezenas de milhares de pessoas para aconselhar, para acompanhar, para orientar, para apacentar, né? Gerenciando os conflitos, as dificuldades, e isto sobrecarregou Moisés.
e ele teve esse momento de colapso, de dificuldade, porque ele estava cuidando da Israel, e aí chega um certo momento que Moisés se encontra com o seu sogro, e o sogro de Moisés, Labão, percebeu que a forma que ele estava direcionando, a forma que ele estava coordenando, a forma que ele estava gerenciando Israel no deserto, ia tanto ele quanto aqueles que estavam com ele iam desfalecer, iam perecer. E Labão estava falando disso, da sua vida emocional, estava falando do seu corpo, do seu estado físico, da sua alma, do seu espírito. E Labão, o sogro de Moisés, lhe dá um grande conselho, um conselho organizacional. Labão, vendo que era um momento crítico na vida de Moisés, lhe aconselhou, Labão, um grande conselheiro, lhe aconselhou pegar todas as problemáticas e dividir entre aquelas pessoas que seriam responsáveis. Labão falou para Moisés, aconselhou a Moisés a tirar do meio, né, daqueles que estavam com ele, pessoas responsáveis, pessoas que tinham afinidade com Deus para gerenciar as coisas menores, e quando chegasse nas coisas maiores, que eles não conseguissem resolver, então eles passariam para Moisés. E isso foi um alívio. Moisés conseguiu dividir o seu cargo, dividir o seu serviço diante do corpo de obreiros. O pastor sábio, o pastor inteligente, que guarda a sua saúde, que guarda a sua alma, ele vai conseguir ter resultados favoráveis e alívio na sua trajetória se ele direcionar bem, se ele delegar poderes para pessoas responsáveis. O grande segredo de um gerenciador, o grande segredo de um líder é delegar poderes, confiar poderes nas mãos daqueles que têm o chamado de Deus. E Moisés fez isso. E foi um grande alívio na vida de Moisés, por um bom conselho do seu sogro. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes, totalmente desfalecerás. Assim tu, como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não o podes fazer. Labão teve visão de gerenciamento de grupo. Isso se chama empreendedorismo organizacional. E Labão, no deserto, vendo a dificuldade do seu genro, lhe trouxe um grande conselho. E está narrado no livro do Êxodo, no capítulo 18. 4.2. Os riscos, crises e doenças que ameaçam o ministério. Nós vimos Moisés passando, nos dando um exemplo. Moisés foi um exemplo vital de quem parou para ouvir um conselheiro. E Moisés também estava vivendo esse momento de estresse. E isso são riscos que acontecem na vida de todo líder, de todo homem, na vida da igreja. Às vezes na vida daquele que não tem uma liderança. Se ele não conseguir gerenciar esse momento, se ele não conseguir compartilhar, muitas vezes,
as dificuldades, ele vai ter uma carga de estresse, né? É uma estresse, é uma reação do organismo por causa da influência de ordem física, psicológica ou espiritual, ou seja, corpo, alma e espírito. Então, o líder que não souber cuidar, zelar, vigiar nessa trajetória, nesse momento de complexidade, ele está propenso a um estresse. E o estresse vai causar no corpo, vai causar no seu físico doenças complicadas, doenças que muitas vezes a medicina não vai conseguir diagnosticar. Fadiga. Fadiga é também algo que acontece na vida de um líder, de um homem que cuida da problemática da igreja, do homem que trata diretamente com a problemática da igreja. Se ele não tiver o equilíbrio, se ele não tiver a graça, a oração, a vigilância, ele vai estar fadado ao erro. A tendência é a fadiga, é estar fadigado. Fadiga, na etimologia da palavra, fadiga é levar o material ao seu máximo, levar a resistência de um material ao seu ponto crítico. E quando o líder não consegue gerenciar, ele vai ao momento crítico do seu corpo. Então, o seu corpo vai sentir isso. A sua alma, a sua mente, o seu espírito vai sentir certamente esses riscos. É o cansaço, não apenas decorrente de trabalhos corporais e braçais, mas resultante do sentimento de insegurança. Todo o trabalho de um líder, todo o trabalho espiritual do líder está voltado às adversidades espirituais, está voltado a comportamentos pessoais. E isso, muitas vezes, não precisa do esforço físico. Muitas vezes, o desafio está no gerenciar o seu sentimento e insegurança. Então, é preciso tomar cuidado. Todo homem de Deus que é separado para esse ministério, ele tem que ter esse preparo. Ele tem que ser preparado, ele tem que enxergar, ele tem que conseguir gerenciar isso. Senão ele vai ser um problema para a igreja, para a liderança e para a sua família. Nós já vemos muitos casos de homens que estavam caminhando bem, mas era aparência. Por trás dos bastidores era uma guerra. E ele não conseguia gerenciar isso. E a igreja sentiu o impacto, a família foi fragmentada e a liderança perdeu um homem de Deus. Riscos, fadiga. Fadiga, ela está gerenciada, ela é trabalhada, ela é constituída, gerada do medo, ansiedade, aborrecimento, perseguição, amargura e ressentimento. Isso tudo é o que cerca o ser humano, principalmente um líder, um homem que orienta o corpo de Cristo, a igreja, que orienta as problemáticas. A igreja, ela, quando resgatada, o homem, quando resgatado, ele vem cheio de problemas. E ele vai canalizar isso para a liderança. E se a liderança não souber gerenciar, vai ter grandes problemas. Nós vemos nas Escrituras
no Antigo Testamento, o caso de um grande homem de Deus, que passou um momento complicado na sua alma. Elias, ele tinha acabado de matar os profetas de Baal. E ameaçado por Jezabel, uma mulher maligna, filha de esposa de Acabe, uma mulher que matava os profetas, ela resolveu no seu coração matar Elias. E Elias, cansado com toda a situação, ele correu para a caverna. Por causa da morte dos profetas, por causa da situação. Elias estava fatigado. E o anjo vai e lhe oferece pão na brasa e água na botija. Não uma vez. Não foi uma vez. Porque Deus viu em Elias a sua fraqueza. Deus, ele vê, ele enxerga no líder, muitas vezes, a sua fraqueza. E Deus quer nos ensinar. E precisamos estar prontos, precisamos ser preparados. Então, a liderança máxima que coloca um obreiro despreparado numa obra, ela ocasionou no erro, num risco grave de uma grande perda, de um grande fragmento sobre a igreja. Então é preciso tomar cuidado. É preciso preparar homens de Deus que estejam à frente. Não é só o chamado. Precisamos ter o chamado. Moisés tinha o chamado, mas tinha um homem que Deus levantou e que o orientou para que ele não desfalecesse. Labão falou. Sintomas, ainda tratando da temática como riscos, que são, que margeiam situações que podem trazer complexidades. Tem sintomas, tensão, vamos ver alguns sintomas dos homens de Deus que estão num trabalho e às vezes não se apercebem que está ocorrendo um sintoma de uma grande fadiga, de uma grande quebra, e é preciso vigiar. Então, os sintomas da fadiga, os sintomas desse processo todo de estresse, tensão muscular, sono intenso, cansaço, lábios secos, propensão às discussões, baixo condicionamento físico, dor no corpo, gastrite, irritação e dificuldade de raciocínio. Aqui estão alguns sintomas que margeiam, que permeiam o homem que está entrando num quadro crítico de rompimento, de queda. E é preciso vigiar. É preciso fazer o que é certo. Ativismo, ainda tratando da parte de riscos, o ativismo é viver sob uma ação vigorosa, estressante e violenta. É a famosa correria do dia a dia. O ativismo pastoral desencadeia estresse, fadiga e esgotamento. Deus é soberano. Deus, ele sempre vai nos ensinar. E as escrituras nos mostram, se eu ler as escrituras, se eu buscar os princípios das escrituras, eu vou estar propenso ao acerto. E Moisés era um homem de Deus, mas ainda assim, ele precisava de um conselho, de um homem. Moisés falava com Deus boca a boca. Deus podia ter falado com ele. Ó, Moisés, faça assim, diga assim. Mas Deus ensinou Moisés. Foi através do seu sogro. Na verdade, Deus usou Labão, o sogro de Moisés, para lhe trazer ensinamento a respeito disso. A correria
a correria do dia a dia, o ativismo, está sempre em movimento, não tem hora, não tem momento às vezes para comer direito, não tem momento às vezes para compartilhar com a família. Tudo isso é preciso que um líder vigia. É preciso que um líder vigie esse momento. Como é que está? O líder precisa rever esses conceitos e ver como é que está a sua vida. Se a vida de um líder estiver na correria, lhe faltou algumas coisas. Lhe faltou sabedoria, lhe faltou um momento de parar para rever. Muitas vezes faltou um momento de delegar. Muita gente não fazendo nada e poucos fazendo muito. E é preciso dividir tarefas, é preciso organizar o líder. O líder que tem a consciência, que tem a visão, ele vai distribuir tarefas. E aí vai ficar mais leve. Vai ficar mais leve para o líder local. Ativismo. A solução para o ativismo consiste, aqui vem um pouco da resposta, o que eu faço? Consiste em orar, mudar o ritmo de vida e dedicar tempo na meditação da palavra de Deus antes de começar o dia de trabalhos intensos. É uma preparação. Eclesiomania. A eclesiomania está baseada naqueles que totalizam, que se envolvem totalmente com as responsabilidades da igreja e deixa aberto outras responsabilidades que necessitam da sua pessoa. Então, a eclesiomania, ela é aquele que é abusivo, é aquele que abandona a família, abandona as questões, às vezes até do seu próprio corpo, usando de ocasião como se Deus fosse guardar. E muitas vezes Deus quer ensinar. Então, a eclesiomania, ela vai falar um pouco disso. É o gosto exagerado pelas coisas da igreja. Quando isso acontece, o obreiro coloca a igreja no centro da vida, da sua vida, esquecendo-se do Senhor Jesus e da própria família. Muitos abandonaram a sua família para ir fazer jornada missionária, dizendo que Deus tinha chamado. Mas Deus não é desorganizado, Deus é sábio. E caíram num erro gravíssimo, porque a família, ela é a base. Paulo, ele motivava, ele ensinava a igreja a não se casar. Por quê? Porque ele era contra o casamento? Não, não era isso. É que Paulo, ele via a necessidade da obra e para que isso desempenhasse bem, era preciso que fosse solteiro, porque ele dizia, e ele escreve, que o casado cuida das coisas desse mundo e cuida da sua mulher. E ele falava isso no sentido não de ser mundano, mas no sentido de dar sustentação, de dar cobertura, de ser o provedor. Então, o homem que é casado, ele é provedor da sua casa. Ele é provedor primeiramente da sua casa e da sua família, que é uma grande obra. Eclesiomania. Há obreiros que, se pudessem viver 24 horas resolvendo assuntos da igreja, assim o fariam. Termino aqui essa parte. Está aí a nossa referência, IBAD, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus. Aqui o nosso canal, Núcleo IBAD Glória.
Se você entrar no YouTube e digitar Núcleo e Barra de Glória, você vai cair no canal. Lá estão todos os nossos vídeos, né? Se você gostou, dá um like. É bom para o canal. É bom para nós divulgarmos o reino do céu. Inscreva-se se você não se inscreveu e nos acompanhe, tocando aí, acionando o sininho de notificações. Ok? Temos um trabalho também no Facebook com esse mesmo nome. E é isso, eu vou terminando aqui, fechando mais esse quadro com a igreja, com os irmãos do IBAT, com todos aqueles que nos ouvem, aqueles que amam a palavra de Deus. A minha saudação, minha alegria de estar com vocês aqui mais uma vez. Muito obrigado por tudo, por nos acompanhar. E um forte abraço. E fique na paz do Senhor Jesus.